Graça e paz, queridos, amém? Amém? Tá tudo bem aí? Que bom, né? Vamos lá então, querido, estudar mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Nessa noite nós vamos estudar Josué, capítulo 21. Então os chefes das famílias dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das demais famílias das tribos dos filhos de Israel, e lhes disseram em Siló, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme dito do Senhor, estas cidades e os seus pastos. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, receberam 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus pastos, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque lhes caiu primeira sorte. Assim lhes deram Quiriate Arba, do pai de Enaque, esta é Hebron, a cidade montanhosa de Judá, com os seus pastos ao redor. O campo das cidades, porém, as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus pastos, Líbina com seus pastos, Jati e Estomoa com seus pastos, Olom e Debir com seus pastos, Aim, Jutá e Bet-Semes com seus pastos, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon e Geba com seus pastos, Anatote e Almon com seus pastos, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos filhos de Coate, levitas, os demais filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus pastos, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus pastos, Quibzaim e Bet-Oron com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Dan, Elteque e seus pastos, Gibeton e seus pastos, Aijalon e Gate-Rimon e seus pastos, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanaque e Gate-Rimon com seus pastos, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 com seus pastos. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã, com seus pastos, e também Besterá, com seus pastos, 2 cidades. A tribo de Issacar, Quision e Deberate, com seus pastos. Jarmute e Enganim, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Asser, Misal e Abidom, com seus pastos. Elcate e Reobe, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, deram Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia, e Amote-Dor, com seus pastos, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jacneão e Cortá, com seus pastos. Tina e Naalau, com seus pastos, 4 cidades.
Da tribo de Ruben, Bezé e Jaza com seus pastos, Quedemote e Mefaate com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e Manaim com seus pastos. Esbom e Jazer com seus pastos, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha os seus pastos ao redor. Assim foi com todas elas. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais. Eles a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém, queridos? Obrigado, Deus. Bendito é o teu nome. Nós agradecemos por esta oportunidade de ler a tua palavra e meditar nela. Contamos mais uma vez com a ajuda do Senhor para nos ajudar a tirar lições deste texto que acabamos de ler. Obrigado, seja conosco, é o nosso pedido ao Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto, queridos, ele é recheado também de lições para nós, tá? Os irmãos que estão acompanhando conosco viram que Deus, está concluindo a divisão das terras. Na verdade, já concluiu a divisão das terras. Vamos corrigir isso. Agora o Senhor, na verdade, está dando para os levitas cidades dentro das terras que ele já havia distribuído. Deus distribuiu para todas as tribos uma parte da terra, mas para os levitas Deus não havia distribuído terra nenhuma. E o que nós estamos vendo aqui é Deus dando para eles cidades já prontas, cidades já formadas, segundo a ordem do Senhor, tá bom? Os levitas, irmãos, tomam uma atitude que é a de chegar até o sacerdote Eleazar e Josué e os demais chefes de Israel, e reclama e pede, para eles, na verdade, cidades, porque é isso que Deus havia prometido para eles. Deus havia dito, irmãos, que eles não iam ganhar terras, mas ganhariam cidades com seus pastos, porque eles não tinham direito à herança no meio de Israel. Deus não deu para eles divisão na terra, não deu terra para eles. E hoje aqui neste capítulo nós vamos tirar algumas lições de exatamente o porquê que Deus não deu para eles terra. Os irmãos viram no mapa que as terras estavam todas divididas, Judá, lá em cima Manassés, então todas as tribos receberam. E hoje os irmãos então acabaram de ver por que Deus não deu um local, uma terra específica, tá bom? Deus acabou, na verdade, dando para eles cidades prontas, de tal maneira que mais na frente nós vamos ver, tá, irmãos? Se os irmãos acompanharam conosco nos estudos, no capítulo 13, no versículo 33, fica claro para nós, o que Deus já havia dito para eles, quando disse: a tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança. O Senhor, o Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe havia dito. Isso está aqui no capítulo 13 de Josué, o versículo 33. Então Deus já havia dito para Moisés: olha, Moisés, o povo quando chegar lá na terra prometida, a tribo de Levi não vai ganhar uma parte da terra, porque na verdade eles não têm herança no meio de Israel. Deus disse isso para eles: você não tem herança. Ainda disse por quê? Porque o Senhor é a sua herança. Amém, queridos? O que você me diz dessa palavra? Olha, Levi, vocês não vão ter terra, você não tem herança no meio de Israel, o Senhor é a sua herança. E aí? Como é que você encara isso?
Viu, querido? É só para você entender como é que Deus funciona. Hoje nós vivemos um mundo tão secularizado que as pessoas correm atrás de bens materiais. Você tem que ter casa, tem que ter carro, você tem que ter roupa boa, você tem que ter celular bom. Não pode ser um celular comum, tem que ser o melhor. Então o mundo hoje, a vida hoje é muito secularizada. Hoje as pessoas correm atrás dos bens materiais. E Deus vira para Levi e fala: olha, vocês não vão ter terra não, tá? Todo mundo vai ter terra, todas as tribos vão ter, mas vocês não vão ter terra. Porque vocês não têm herança no meio de Israel. O Senhor é a sua herança. É muito bom, né? Ouvir isso, né? Que espiritualidade, né? Mas só que se a gente pegar isso e aplicar para a vida hoje, irmãos, nós vamos ver que as pessoas hoje não querem muito que o Senhor seja a sua herança. Eles querem herança material. Você vê todo mundo correndo atrás de trabalho, atrás de serviço, atrás de 1, 2, 3, se tiver tempo. Todo mundo correndo atrás de adquirir. E onde está o Senhor como sua herança? Se Deus virar para você e falar: olha, eu não quero que você tenha bens materiais, eu sou o teu bem. Será que você vai receber? Você tem pulando, né? Dando pulo, aleluia, glória a Deus. Porque é isso que nós acabamos de ver. Todo mundo ganhou terra. Eu vou até adiantar, vou colocar o último lá na frente para você ver. Está vendo? A divisão da terra é isso aí, ó. É isso que nós vimos aí, ó. Todo mundo ganhou terra. Você viu lá, ó. Judá ganhou esse terrão todo, né? Está vendo, ó? Moabe, tá vendo? Siquém, Efraim, desculpa, tá vendo? Ó, Manassés é uma terra muito grande, e vai. Todo mundo, as 12 tribos ganharam terra, mas Deus vira para os levitas e fala: ó, você pode babar da terra de Judá, você pode babar de Manassés, você pode babar deles aí, mas olha, você não tem terra não, porque você não tem herança, eu sou a sua herança. Então, querido, isso é para a gente aplicar. E olha hoje você só frequenta as coisas de Deus depois que você faz tudo que você tem que fazer, depois que você trabalha, depois que você cumpre com os seus outros deveres. Os deveres com Deus, eles ficam, querido, em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E ainda costumam torcer uma realidade bíblica, costumam dizer assim: primeiro a família, depois Deus. Muito complicado isso. Eu já vi gente, queridos, rejeitando Deus por causa de membro de família. Eu já vi, eu sou um menino novo, tá? Só tenho 52 anos nas costas, mas eu já vi gente fazendo essa troca. Já vi. Então, é só para a gente pegar esses ensinamentos de cara e colocar para nós. Já imaginou, irmão? Imagine você aí no meio aí de Israel nessa época, e Deus vira para você e fala: ó, seus irmãos todos vão ganhar terra, e muita terra, mas você não vai ganhar terra, porque eu sou a tua herança. Tudo bem. Você vai notar assim: ah, mas Levi é o mesmo que Deus quer fazer conosco, querido. Lembra lá que Jesus ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas que nós precisarmos. Então, querido, isso aqui eu coloco para você, é só para a gente meditar, já logo nesse início, né, que o Senhor vira para eles e fala: olha, vocês não vão ter herança, terra, vocês não vão ter repartição da terra para vocês não, todos os outros vão ter, mas vocês não, porque eu sou a sua herança, diz o Senhor. Então aqui, eles então, depois da terra então repartida, os irmãos que estão acompanhando o estudo notaram, a terra foi toda repartida. Agora os levitas humildemente chegam até Josué e o sacerdote Eleazar e os líderes que havia em Israel e fala para eles: olha, nós então queremos as cidades que o Senhor havia prometido que ia nos dar, porque todo mundo ganhou terra, mas e a nossa cidade, onde é que elas estão? Deus prometeu para eles cidades, não terras, cidade pronta. E aí, queridos, então esse texto vai tratar exatamente da entrega das cidades. Então eu quero que você guarda bem isso, tá? Todas as tribos ganharam terras como herança, grandes partes, como nós mostramos lá. Os levitas não ganharam terras como heranças, mas Deus deu para eles cidades, várias cidades. É aí que entra a questão. Quem se lembra, irmãos, me ajuda a lembrar aí, qual que era, na verdade, a função dos levitas em Israel, depois que Deus escolheu os levitas para uma tarefa específica? Quem lembra? Qual a função deles? Eles iam servir o tempo todo diante de Deus no altar, no templo, no santuário. Então eu quero que você guarda isso. Eles não eram pessoas que iam ter ofícios comuns dentro de Israel. Dentro de Israel poderia ter ourives,
poderia ter pastores de ovelhas, poderia ter carpinteiros, né, quem trabalhasse com madeira, quem trabalhava com ferro, lá poderia ter vários tipos de ofícios, mas Deus já havia, aliás, separado os levitas para uma coisa: vocês não vão mexer com nada disso, vocês vão cuidar do serviço do santuário, da obra do Senhor, de cuidar dos utensílios, de carregar a tenda, de carregar a arca da aliança, né? E os levitas, além do mais, tinham outra tarefa que eu coloquei mais na frente para vocês verem, uma tarefa muito específica. Então, queridos, aí você começa a pensar no chamado de Deus para os serviços dos levitas e o desapego que eles deveriam ter de bens materiais e de desejos seculares. Nem terras Deus deu para eles, deu cidades prontas. E aqui ainda fala, eu não sei se você notou uma coisa, toda vez que ia falar das cidades, falava cidades e os seus pastos, os seus arredores, como diz uma outra tradução, mas na verdade os arredores eram os pastos que tinha na cidade. Então Deus está colocando aquele povo já numa questão de chamado específico. Hoje as pessoas não têm coragem de seguir o chamado de Deus específico. Elas querem primeiro profissão, elas querem primeiro diploma, elas querem... Quantas vezes eu já vi gente dizendo que vai aposentar para depois servir a Deus? Eu conheço pelo menos um ou dois que Deus deu oportunidade de aposentar, sim, para depois servir a Deus. Esse é o caminho que as pessoas seguem hoje, querido. No entanto, Deus está aqui jogando já para eles direto: olha, eu os chamo para um trabalho na minha casa. Vamos falar o serviço dos levitas, o serviço da igreja. Vamos chamar de igreja, né, irmão? Para ficar mais fácil. Então Deus está falando: eu estou chamando vocês, estou dando para vocês um chamado, vocês vão servir na igreja, vocês vão ser obreiro na igreja. Então, eu não quero que vocês se preocupem com uma coisa, eu não quero que vocês se preocupem com riquezas. Todo mundo vai ganhar terra, mas vocês não vão. Eu preciso de vocês para um trabalho muito específico na igreja. Vocês precisam ter tempo para ir para a igreja. Presta atenção. Vocês precisam ter tempo para ir para a igreja. Está vendo, querido? Abrir mão. Todo mundo que tem chamado vai ter que abrir mão um dia. Eu já falei para os irmãos que eu abri mão de trabalho e de emprego, de salário. Tá? O meu salário era muito alto se eu tivesse continuado onde ele estava. Hoje eu não vivo nem com 10% que eu viveria, do que eu teria. Teria não, que eu tinha. Deixa eu corrigir, não é que eu teria, que eu tinha. Quando eu saí do meu trabalho, eu ganhava muito dinheiro. Eu não vi ninguém, queridos, até hoje, que quer servir ao Senhor, que não tenha que abrir mão de coisas materiais. É assim que funciona, todo mundo tem que abrir mão. Então, a gente precisa deste momento de reflexão sobre a realidade da vida. Deus chegou perto de mim e me chamou. Eu corri muito chamado, já falei para vocês, corri muito chamado. Mas nada também me impedia, até o momento que Deus tocou no meu coração e falou: está na hora, e é agora que eu te quero. Na hora, não tem problema nenhum, minha esposa entendeu, na hora abriu mão de tudo. Então, queridos, eu quero que você pense nisso. Você está disposto a abrir mão do chamado do Senhor? Deus não está chamando mais ninguém. Você acha que Deus não está chamando? Não, Deus continua chamando, é que as pessoas não querem, não larga nada, fica focado nas coisas materiais. Então preste atenção nisso, ô igreja, isso é muito sério. O que os levitas aqui, por que o desenrolar das coisas e o motivo de Deus então dizer para eles que vocês não terão herança? Eu sou a sua herança. Não esqueça dos chamados, eles tinham um trabalho para executar na igreja, no templo, no santuário, e que eles não poderiam estar presos, tinham que estar desprendidos para o serviço que o Senhor havia colocado. Agora sim, como povo sagrado, irmãos, eles ficaram espalhados no meio das tribos de Israel, tendo 48 cidades. Está vendo como é que é? Primeiro Deus chama eles para o serviço do santuário, que nós aqui vamos chamar de igreja, serviço da igreja.
Então quem quer trabalhar, quem quer servir a Deus, irmão, tem que abrir mão e servir na igreja, no santuário. Eles tinham esse trabalho de servir. Então, se Deus desse para eles uma terra que fosse cá embaixo, por exemplo, onde era Judá, por exemplo, desse para eles aquela terra, as outras tribos todas iam ficar, as outras tribos todas iam ficar, irmãos, sem os levitas. Presta atenção, se Deus desse para eles essa faixa de terra, eles iam fixar aqui, não é? Iam construir sua cidade, suas fortalezas, aqui tudo ia ficar sem o quê? Ia ficar sem a presença do levita, os homens que Deus escolheu para servirem diante dele. Você sabia que qualquer pessoa, irmãos, que tocasse na arca morria? Deus matava na hora, mas os levitas podiam pegar. Tamanha era a responsabilidade deles, queridos, tá? Ninguém podia pegar na arca, se tocasse na arca morria. No entanto, eles podiam pegar que não morriam. Então, esse povo, irmãos, era de certa forma, os levitas eram de certa forma consagrados a Deus. E o que Deus faz quando Deus fala para eles assim: vocês não vão ter herança, não vão ter terra, divide a terra para todo mundo, mas não dá terra para eles, é porque Deus precisava que homens santos da tribo de Levi estivessem espalhados por Israel todo. Vocês vão ver que tem cidade de Levi, tem todas essas terras. É a única tribo que está literalmente espalhada no meio de Israel. Lembra lá quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? E ele chega a dizer que assim brilhe a vossa luz. Jesus quer, queridos, que eu e você sejamos luz e sal da terra, mas que a gente esteja espalhado por esse mundo, para que brilhe a nossa luz, a luz dele em nós, para as pessoas. Mas a gente às vezes não tem coragem de ir e nem aceitar o chamado de Deus. Eu não tenho arrependimento nenhum hoje, por 52 anos, eu olho para trás e penso: meu Deus, que loucura, quando eu peguei e falei sim o chamado de Deus na minha vida. Mas não arrependo não, querido, não arrependo, não, nem um pouco, sabia? Até outro dia tinha muita gente preocupada comigo com a aposentadoria, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de aposentar, e eu bem tranquilo, lembra? Eu tranquilo a vida inteira questão de aposentadoria. E agora? E agora? Que chance que as pessoas têm de aposentar hoje? Então quer dizer, o que eu perdi? Eu não perdi nada. Então você vê, não estou querendo dizer, irmão, que a coisa está muito ruim, não. Estou querendo dizer é que a gente pode confiar em Deus quando Deus nos manda servi-lo e largar tudo e seguir tranquilo. Ele vai cuidar de cada dia. Então, viu, igreja, eu quero que você nota que como um povo sagrado, então eles ficaram espalhados no meio das tribos, e eles tinham 48 cidades. Isso aqui está registrado aí no capítulo 21, tá? Só você virar sua Bíblia e ver no versículo 41, que diz assim: todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com os seus pastos. Então o que Deus fez foi consagrar esse povo e depois dividir eles para cada cidade ter um homem, uma família consagrada para ali fazer o serviço de culto a Deus e trazer a presença de Deus no meio do povo através do culto. Por isso que eu te falo que Deus não age de qualquer maneira. E na condição de instrutores da lei de Deus, espalhados, eles teriam melhores condições de ensinar aos povos, às cidades, às nações ali, aos grupos de discípulos. Eles teriam muito mais possibilidade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, versículos 8 e 10, apenas para a gente não ler tudo, Deuteronômio 33, você vai ver que entre as funções que os levitas tinham, há quem pensa que eles eram só burro de carga, tá, irmão? Tem gente que pensa que o levita era só para carregar a tenda, carregar vasilhas de bronze, de sacrifício, carregar os tecidos, os utensílios, mas você vai ver que eles também ministravam. Deuteronômio 33, 8 e 10, vai falar mais ou menos assim, ó: de Levi disse, são as bênçãos, tá? Que Moisés está dando. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Ele disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, não conheceu
a seus irmãos, não estimou seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei em Israel. Ele oferece incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Está falando de Levi. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, e ele oferece incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Está falando, querido, da tribo de Levi. Então a tribo de Levi não era só carregar a carga, eles ensinavam a lei em Israel. Então, queridos, como os instrutores da lei, a tribo de Levi, espalhados no meio do povo, no meio das cidades, no meio, vamos dizer assim, no meio da terra de Israel, entre as tribos, eles teriam mais acesso e mais facilidade e melhores condições para ensinar o povo de Israel. Então, se alguém te perguntar, pastor, mas por que então que Deus não deu uma herança, uma terra, como deu para todos, para a tribo de Levi? E por que Deus espalhou eles de tal maneira? Muito simples, eles tinham o serviço do templo, do santuário, consagrados ao Senhor. Vamos lá pensar, imagine só se eles ganhassem qualquer uma dessas terras e ficassem fixos. Todo Israel deveria ir até onde eles estivessem para aqueles serviços que Deus deixou só para eles. Está vendo como é que é bom ter uma igreja aqui no Caravelas? É bom ter outra, tá? Por causa da Barra tem uma igreja, para a gente poder cultuar a Deus. Esse é o detalhe, tá? Que nós encontramos na palavra do Senhor e que nos alegra o coração, tá bom? Então eles ficaram espalhados entre esses locais para que o nome do Senhor fosse glorificado e tornasse mais fácil. Agora, note bem, todas as 6 cidades de refúgios que foram mencionadas no capítulo 20 são cidades dos levitas. É aquilo que eu disse para vocês. As cidades de refúgio eram cidades fortificadas, cidades grandes, cidades bem estruturadas. Elas iam receber o homem que matou uma outra pessoa por engano, matou sem querer, matou por acidente. Ali, o homem que estivesse dentro daquela cidade era protegido, ninguém podia chegar e vingar a morte daquele homem, porque Deus havia estabelecido uma lei em Israel, que quem matasse deveria morrer, mas o homem que matasse por engano teria direito de sobreviver dentro da cidade de refúgio. E um detalhe é que todas as 6 cidades de refúgio que o Senhor escolheu, estão todas dentro das cidades dos levitas. Se você abrir sua Bíblia, que eu sei que você gosta de ler, versículo 13 já vai dizer, olha, assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, está vendo? Deu Hebrom, cidade de Israel, é cidade dos levitas. Versículo 21, deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida. Depois você vai para o verso 27, aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram Golã, no meio da tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Baçã. E depois você vai vendo 32 e 36, da tribo de Naftali, deram Quedes, cidade de refúgio do homicida, na cidade de Galileia. E depois o versículo 37, deram Quedemote e Meelate com seus pastos, 4 cidades. Desculpa, o verso 36, da tribo de Ruben, Bezé e Jaza com seus pastos, Quedemote e Beleate com seus pastos, 4 cidades. Verso 38, da tribo de Gade, deram Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade. Ou seja, todas as cidades de refúgio, irmãos, na verdade, pertencia à família dos levitas. Então agora, só para a gente concluir, preste atenção, a Bíblia diz que a pessoa que matasse alguém por engano, podia fugir para a cidade dos levitas, porque lá ninguém podia levantar a mão contra aquela pessoa para matá-lo. Lembra-se que os levitas eram tão cheios do poder de Deus, que eles eram os únicos que podiam tocar na arca de Deus e nos utensílios, que eles não iam morrer. Queridos, a Bíblia não menciona segurança naquela cidade, mas menciona a presença dos levitas, tá? E dizia mais, que a pessoa só poderia sair daquela cidade depois que morresse o sacerdote daquela época. Aí a pessoa podia sair dali, ninguém podia matar.
E durante aquele tempo que o sacerdote poderia ficar. Então eu quero que você pense na autoridade dos levitas, e Deus agora escolheu a cidade de refúgio dentro da terra deles. Certamente havia temor e medo, e ninguém ia querer entrar numa cidade daquela para poder matar alguém, porque ali morava levitas. Ai de nós se mexer com eles. Lembra para que a palavra diz com relação a tocar nos ungidos do Senhor? Lembra o que a palavra diz? É isso, querido, que a gente precisa entender. Quando Deus chama, Ele dá poder, dá graça para testemunhar, e dá graça também para o ofício que Deus chamou, tá? Então, querido, isso confirma o caráter sagrado das cidades de refúgio, que serviam de proteção e de garantia à vida do homicida por acidente. Por isso Deus colocou essas cidades dentro do território que pertencia aos levitas, para que ali então eles pudessem dar a devida proteção a todo aquele que precisava garantir vida, né? Garantida a sua vida. Então eu quero voltar aqui na questão do chamado, do ofício, da autoridade pastoral, da autoridade que Deus deu aos levitas, e da autoridade espiritual que Deus dá a todas as pessoas que Ele chama. Deus chama pessoas, e a gente precisa reverenciar a Deus na vida de quem Ele chama. Eu já vi gente se arrebentando tudo por aí, porque trata aquelas pessoas chamadas pelo Senhor sem reconhecer que por trás está Deus atuando na vida das pessoas. Jesus, como nosso pastor, Ele tem autoridade para nos proteger do lobo, do leão, daquele que veio para matar, para roubar e destruir. Então as pessoas que não querem pastoreio, queridos, elas têm que pensar muito bem. Quando você tem o pastoreio, você é protegido, isso é espiritual, isso é poder de Deus para aquelas pessoas a quem Ele chama. Então por isso que a cidade de refúgio, irmãos, estavam dentro, os levitas viviam dentro delas, porque a presença dos levitas ali era a garantia de proteção. Ninguém ia levantar contra, porque sabia que estava a mão de Deus protegendo cada um deles. Então, trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa então entender o caráter espiritual, aliás, o caráter sagrado das cidades, por causa da presença dos homens que Deus havia ungido para ali ficar, tá bom? Vamos seguir, porque assim a gente encerra. Essas aí são as cidades, né, de refúgio, e cada uma delas está dentro de cada uma delas então é uma cidade dos levitas. Uma delas, tá, irmãos? Quero que os irmãos entendam. Deus aqui selecionou 6 cidades de refúgio, só que todas essas cidades eram entre as 48, né, que Deus deu aos levitas. Então esta é uma, tá vendo aqui a outra, Siquém, depois Judá, e aí vai Hebron, né? E aí vai cada uma delas bem espalhadinhas, tá vendo? Olha bem, todas essas cidades aqui, ó, eram cidades que tinha um sacerdote, tinha um levita, tinha um homem de Deus, para poder ali então a presença de Deus ser invocada através desses homens. Amém? Podemos então concluir o quê? Com o último versículo que nós lemos: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse texto nós encontramos no último versículo que nós lemos, está dizendo que palavra alguma falhou das boas coisas que o Senhor prometeu a Israel. Eu falei domingo aqui na igreja, irmão, sobre a autoridade da palavra de Deus, que tudo que Deus fala, Ele cumpre, e disse mais, que Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Por quê? É exatamente por causa disso. Olha, palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor prometeu. Querido, Deus não falha na sua palavra. Deus não tem compromisso comigo nem com você, Ele tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que Ele promete é coisa de Deus, Ele vai cumprir. Então a gente precisa voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, porque Deus não tem compromisso com homem nenhum. Repito, existe uma frase aí que eu não concordo com ela, que é: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. O que Ele fala, Ele cumpre. Então a gente tem que tirar esse negócio: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não, Deus tem compromisso com a Bíblia, com a palavra, e aquilo que Ele falou, tudo que Ele falou vai cumprir. Então a gente precisa buscar Deus na Bíblia para descobrir o que Deus falou
porque isso ele vai cumprir. Tá bom, querido? Aí você vai dizer assim, pastor, botou debaixo de uma profecia, que a irmã fulana falou comigo, o irmão fulano, você está roubado. Não é assim que funciona. Deus tem compromisso com a Bíblia, com a palavra dele, ele vai cumprir isso aqui. A profecia que te disseram pode estar errada. A pessoa pode ter falado errado. E aí? E se ela falou errado? Você está confiado em palavra de homem, de mulher? Bíblia, querido, volto para a palavra. Olha, palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Palavra de Deus, irmãos, ela é autoridade. Só que esse povo de hoje, que profetiza de barriga cheia por aí, está falando muito por tudo quanto é buraco, porque na verdade nem conhece Bíblia. É isso aqui, querido, que é a palavra de Deus, ó. É isso aqui. Esse negócio de andar por aí para os quintais afora aí, sapateando e falando que Deus falou, cuidado, vigia. Isso não é Deus não. 90% não é Deus. É isso aqui, ó. Na verdade, essas pessoas que andam aí para os buracos aí falando, é porque na verdade não lê isso aqui, porque se lesse, temia a Deus e não ia andar falando por aí não. Já vi muita gente, querido, que casa porque vê um profeta e falou para casar. Já vi muita gente que separa porque vê um profeta, entre aspas, falou para separar. Já vi muita gente que endivida porque veio alguém e falou que Deus ia dar. Estou enjoado de ajudar a gente, tudo quebrado, estacialhado, porque está dando ouvido à boca dos outros. Bíblia, palavra de Deus é Bíblia. É isso que é palavra. A gente tem que aprender, crescer e buscar Deus na palavra. Por isso que nós estamos aqui ralando, amém, queridos? Por isso que toda quinta-feira nós estamos aqui ralando, por isso que todo domingo de manhã, 8 horas da manhã nós estamos aqui ralando, porque eu não quero saber de palavra que boca dos outros fala, quero saber o que a Bíblia fala, porque isso aqui Deus vai cumprir, isso aqui Ele vai cumprir, não vai escapar nenhum tio, nenhuma vírgula de tudo que Deus falou. Agora, queridos, a gente está dando muito ouvido a coisas, a vozes, menos a voz de Deus. Então, nós podemos concluir assim, toda boa palavra que Deus falou, nada caiu, tudo se cumpriu. Assim como Deus espalhou os levitas pelas tribos de Israel para os abençoar, o Senhor também, irmãos, hoje derrama suas bênçãos sobre nós da mesma maneira. Deus tem derramado sua bênção sobre nós, só que Deus está esperando, aí é verdade, que nós tenhamos compromisso com a sua palavra. As pessoas não querem ter compromisso com a palavra, porque a palavra é dura. As pessoas não querem ter compromisso com a palavra de Deus é dura. Olha bem, eu já ouvi demais esse trem, pastor, porque tem umas pregação muito dura. Eu já ouvi demais. Quem já ouviu isso? Umas pregação dura. Ih, pastor, umas pregação que só fala de pecado. Não, pastor, pregação boa é aquela que fala do amor de Deus. Eu já ouvi demais esse negócio. Aí um dia eu fui orar, buscar a Deus. Deus falou comigo assim, Edgar, me mostra na Bíblia. Deus falando comigo, hein? Que privilégio, né, irmãos? Privilégio Deus falar com a gente. Deus falando comigo, Edgar, o que a Bíblia diz que a minha palavra é? Porque todo mundo só quer palavra doce, boa, gostosa. Deus me pega no colo, Jesus me abraça, e eu sinto o cheiro de Jesus. Essa é a pregação que esse povo gosta. E aí alguém reclamou comigo, eu pensei, meu Deus, mas que daneira é essa, né? Pregação muito dura mesmo, né? Falando para largar o pecado, para mudar de vida, para deixar as imundícias do mundo. Isso tem dói mesmo, tem machuca. E eu pensei, não é que esse tem tá ruim? Aí Deus virou para mim e falou assim, Edgar, o que a Bíblia diz que é a minha palavra? Aí na hora me veio alguns textos, eu já falei isso para vocês. Não tem uma referência aqui nesse livro que vai falar da Bíblia, irmãos, como algo que acaricia nós. Vai falar que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra. Quem aqui, querido, já pegou uma marreta na mão e já bateu na pedra no concreto? Levanta a mão quem não tem vergonha, eu já. Querido, vou ser sincero. Marreta, que a Bíblia se faz referência de martelo que quebra a pedra, né, que esmiuça a penha. Marreta, irmãos, é a melhor ferramenta para você trabalhar de dia e de noite com ela? Fala se é. Dói, machuca a mão, machuca o ombro. Então, querido, Deus fala, isso é Deus falando comigo, irmão.
Tem gente que fica buscando profeta por aí. Eu te falo, vai para de noite agora, abra a tua Bíblia, que Deus vai falar com você também. Deus falando comigo. Diga, esse povo está querendo palavra doce, está querendo palavra de amor, de abraçar e de beijar. Aí eu falei, Deus, o povo está querendo. E Deus falou comigo, me mostra, diga, na minha palavra, o que a palavra diz da minha palavra. Aí o próprio Espírito Santo de Deus começou a falar, martelo. Então o primeiro desenho da palavra é o martelo que quebra a pedra, machuca. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu já perguntei quem já pegou martelo e marreta. Agora eu vou falar, quem por acaso já deu uma martelada no dedo? Tem alguns aqui, está falando que a palavra é isso. Dói. Aí, mas eu sou o seguinte, eu sou teimoso. Como a Bíblia fala que por 2 ou 3 testemunhas, né? Tudo é confirmado, toda sentença é confirmada. Eu falei, Deus, um texto é pouco. Deus foi e me levou lá em Hebreus 4:12 e falou assim, aqui Deus que fala assim, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Eu quase caí de costa. Falei, Deus, tua palavra então corta, fura, vai lá no fundo. E ele ainda fala, como uma espada de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir espírito, juntas e medulas, espírito, alma e corpo, né? Que se refere ali. Aí eu peguei e falei, espada, meu Deus, palavra de Deus então ela é martelo que arrebenta o dedo da gente, dói, e é uma espada que corta e machuca. Esse povo está querendo palavrinha doce. Deus falou, não é da minha palavra que eles vão tirar não, porque machuca, a Bíblia, a palavra de Deus machuca. E lembra lá do homem que pôs o livrinho na boca? Quando ele pôs o livrinho na boca dele era como? Qual o gosto que tinha quando ele pôs o livrinho na boca? Era doce, mas quando entrou aqui dentro para o bucho dele, era o quê? Amargo. E Deus falou, diga, é assim que é meu livro, é assim que é a palavra. Então, queridos, para você ver como é que a gente tem que conhecer a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, irmãos, é isso aqui que Deus tem compromisso para cumprir, e o povo não quer isso. O povo quer palavrinha, o povo quer ouvir, é isso mesmo. Segue esse caminho que eu sou contigo. É isso que o povo quer ouvir. Segue que eu estou contigo. Agora quando Deus fala, muda de vida, porque senão tu vais morrer. Aí, essa palavra é dura. Qual que você ia amar mais? Alguém que te dissesse, não vai por esse caminho que você vai morrer lá na frente? Ou aquele que dizer, pode ir que eu estou contigo, e aí lá na frente o bicho te pega. Qual que você preferir? Qual palavra que você queria ouvir? Eu sei qual que é. Eu sei que você vai preferir, né? Quantos acidentes, querido? Morreu um senhor ali, um menino, um homem jovem aqui na BR, né? Você viu ontem? Eu estava saindo de manhã, ainda bem que eu vi a ambulância e dei a volta. Morreu aqui em frente à igreja, lá na BR, lá em cima. Ai, que bom seria, né? Se tivesse aparecido um servo de Deus, um anjo de Deus, falasse com ele, não vai ali que você vai morrer. Estou só citando um exemplo, tá, irmão? Nem conheço a pessoa, não estou dizendo que ela estava errada. Eu estou citando um exemplo fresquinho. Bom amigo, querido, é aquele que chega perto de você e larga esta vida, porque você vai se danar todo, você vai para o inferno. Essa é a boa palavra. Agora aquela, Deus é bom, continua, aquela não é uma boa palavra. Então, querido, é por isso que eu quero te dizer nessa noite, podemos concluir que nenhuma palavra que Deus fala, ela vai deixar de se cumprir. Então, assim, Deus espalhando os levitas, Ele estava levando a palavra dele para cada canto de Israel, né? E assim Deus faz conosco hoje também para nos abençoar. Só que a gente precisa acatar a boa palavra do nosso bom Deus, que Ele nos ama, e Ele nos quer bem, quer que nós sejamos edificados, curados, sarados, renovados, cheios da graça do Senhor, sem essas falsas promessas que estão dando por aí para nós, que de nada vão adiantar para nós, de nada vai mudar a nossa vida. Hoje precisamos de homens e mulheres transformados, mudados, caráter transformado, querido. Não vem com aquele negócio que você é ignorante, você é bruto, você é nervoso. Não vem com esse negócio que você não consegue abraçar o teu filho, tua filha, porque também você já foi machucado na vida e não te abraçaram. Não, porque você precisa ser transformado numa nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, querido? Porque a gente costuma dizer, eu sou assim porque, mas eu sofri muito na vida. Não, a palavra diz, se estás em Cristo Jesus, nova criatura és, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está vendo? Palavra de Deus, é isso que Deus quer comigo, com você,
E essa é a lição que nós tiramos deste lindo capítulo das cidades dos levitas. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortalece. Pai querido, muito obrigado, te agradeço por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, pela igreja e os familiares daquele pastor nos Estados Unidos que tirou a própria vida. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia dos pastores e obreiros em toda a face da terra, que estão sendo bombardeados pelo inimigo. Ó Deus, tenha misericórdia. Sabemos que tem um demônio, um espírito maligno por trás do suicídio, e nós pedimos a Ti proteção para a Tua igreja contra esse demônio maligno, esse espírito maligno, ó Pai, que tem perturbado as mentes dos Teus servos. Tenha misericórdia também, Pai, da nossa nação brasileira. Ó Deus, acorda a igreja, Senhor, desperta a igreja. Sabemos que muitos de nós buscam o Senhor na dor, e eu quero te pedir que não haja dor, mas que haja um despertamento espiritual voluntário, que a igreja te busque, que a igreja necessite urgentemente do Senhor, ó Pai, e não espera, Pai, sermos pisoteados, que a igreja não espere nós sermos expulsos, sermos presos, espancados e mortos nas praças. Que a igreja não espere, Senhor. Parece que o teu povo está esperando o virador para te buscar, mas eu te peço um despertamento agora, Pai. Tira de nós o sono espiritual, o sono físico, a preguiça, o egoísmo que nos faz pedir bens materiais só para nós, e esquecemos que enquanto nós pedimos prosperidade financeira, a cura física, Satanás está trabalhando, ó Deus, forjando e criando leis para envergonhar o evangelho e destruir a moral, a família. E eu peço a Ti um despertamento. Desperta cada crente desta igreja, desperta cada crente que estiver nos ouvindo, ó Deus, para acordar e Te buscar de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia, em todo o tempo, buscar ao Senhor e entregar a vida no altar do Senhor. Não queremos aqui, ó Deus, repreender demônio nenhum na vida daqueles que estão lá fora, mas sim na vida daqueles que estão dentro dos arraiais do Senhor, dentro da Tua casa, dentro da Tua igreja, que tem perdido o ânimo, o desejo, a vontade de Te buscar, ó Deus. Muitas vezes é só abrir a Bíblia e vem o sono e dormimos. Ao orar, ó Pai, vem o desânimo e as preocupações. Desperta a igreja do Senhor, ó Deus, nós pedimos, e nos ajuda, ó Deus, a Te servir, ó Pai, como coluna na Tua casa, assim como os levitas que foram espalhados no meio de Israel, no meio das tribos, para abençoar. Nós pedimos que o Senhor também derrama do Teu Espírito e nos ajuda a abençoar esta nação brasileira, com a nossa presença, com a nossa adoração, com a nossa oração. Muito obrigado, mais uma vez eu Te dou graças e peço que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós Te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão.